Nath falava sobre imaginário, narrativas. E isso é uma palavra que descreve muito bem o projeto de educação cristã clássica. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para as Escrituras, nós vemos uma história, a narrativa da redenção. O Tolkien, conversando com o C.S. Lewis, inclusive, o desperta isso. Ele sendo questionado, C.S. Lewis questionando o Tolkien sobre a questão das narrativas bíblicas em contraste com as mitologias gregas e de outras culturas, nórdicas e assim por diante. Ele diz, olha, mas quando nós olhamos para essas outras narrativas, nós vemos muito também do cristianismo, e o cristianismo é um compilado de todos esses mitos, de todas essas narrativas, de todas essas histórias. E o Tolkien, então, ele vai dizer assim, será mesmo? Será que o cristianismo é meramente uma compilação de histórias? Ou, na verdade, ele é a verdadeira história, a verdadeira narrativa, em que todas as outras histórias se inspiram, em que as narrativas humanas só demonstram o desejo do coração do homem e a percepção que eles têm acerca de pecado e da necessidade de uma salvação. Então, nós encontramos, às vezes, ecos da narrativa verdadeira, da narrativa da redenção, da narrativa de Cristo Jesus, em outras narrativas, não porque o cristianismo seja mentira, ao contrário, porque ele é verdade. E ele é a verdade que está escrita no coração de todo homem. Embora ele negue, embora ele se entregue à idolatria. E é dentro dessa perspectiva que o projeto educacional cristão ele se desenvolve. Não falamos muito aqui acerca da história, né? Não entramos tão a fundo acerca da história da educação clássica, mas é sobre essa perspectiva que a educação clássica se desenvolve. Homens que olham para a história, para aquilo que estão acontecendo à sua volta, e não veem simplesmente aquilo que está diante dos seus olhos, mas vê um projeto maior conectado a um Deus que é soberano sobre a história e que conduz todas as coisas. Nós vemos então Agostinho escrevendo um livro dizendo que doutrina cristã, né, onde ele vai dizer que nós precisamos compreender profundamente as Escrituras, e ele apresenta para a gente um manual de exegese bíblico, para que a partir dessa exegese bíblica nós possamos compreender o mundo à nossa volta. E ele vai falando sobre cada uma das ciências, do conhecimento humano e de como nós precisamos exorcizar, tirar o misticismo, a superstição e abraçar a verdade de Deus, como disse Gustavo, porque a verdade pertence a nós. Ele vai usar uma ilustração muito poderosa, a ilustração onde os egípcios entregam aos israelitas todo o ouro que eles tinham na sua libertação. E eles fazem isso de bom grado. Por quê? Porque a subsistência do Egito se deu pela providência de Deus. O que existia de bom, e se o Egito manteve-se em pé, é por causa da providência de Deus por meio de José. E o cristianismo ele continua crendo nisso, participando dessa narrativa. A gente viu o Broto falando acerca de Cassiodoro também, o homem que escreve esse manual das letras sagradas e as letras seculares, porque ele olha para a queda do Império Romano, os bárbaros estão chegando, invadindo, e política não vai salvar isso, embora ele fosse um senador. Ele sai, deixa o cargo dele e ele diz, olha, nós precisamos preservar a intelectualidade, a gente precisa preservar aquilo que é bom, verdadeiro e belo, porque cabe a nós cristãos a preservação da verdade, daquilo que realmente importa na cultura. E então ele se engaja, se envolve nessa narrativa. E nós vemos esse desenvolvimento ao longo dos séculos, chegando na Reforma, um posicionamento claro, para que a educação não se renda ao iluminismo, como nós vimos brevemente, mas que volte às Escrituras, e tenha nas Escrituras o seu fundamento.
A igreja é convidada a participar dessa narrativa de redenção, que tem um começo, que tem um meio e que terá um fim, já determinado, já escrito. A nossa história está escrita pelo nosso Deus dentro da sua soberania. A gente vai falar um pouco sobre as 7 leis do ensino, é um livro extremamente importante, vou falar mais sobre ele aqui, para que a gente possa vislumbrar um pouco de como colocar isso aqui dentro de uma sala de aula. Mas se a gente não tivesse essa base e essa percepção da importância da imaginação e da narrativa, nós não podemos pensar em uma sala de aula de educação cristã clássica. Aí eu queria fazer só uma pesquisa rápida aqui, antes da gente avançar, saber quem já tinha ouvido falar de educação clássica antes. Quem não está começando agora? Quem está começando agora em educação clássica? Tem alguém? Legal. Quem aqui faz educação domiciliar? Algum programa? Quem está na escola? Alguém em escola clássica? Legal. Ótimo. Então, só para eu ter um contexto aqui, para saber se a gente parte do mais elementar ou se a gente pode avançar um pouco mais, eu vou entender como a maioria de vocês aqui já conhecem sobre educação, e a gente já vem conversando também sobre educação clássica, que a gente pode explorar mais algumas outras questões aqui. Quando nós pensamos em uma sala de aula, um momento de ensino, nós precisamos pensar na narrativa. Qual é a história que nós vamos contar para os nossos filhos e para os nossos alunos? Qual é a narrativa que nós vamos apresentar para eles? Nós vamos apresentar uma narrativa de que ele tem que buscar os seus próprios prazeres e de que o mundo serve e existe para fazê-lo feliz e que, portanto, até mesmo os desafios que ele vai enfrentar são necessários para que ele seja alguém que corresponda à felicidade que ele espera no coração ou que a sociedade diz para ele que é feliz. Ou nós, através da nossa narrativa, vamos mostrar para ele o que ele deve amar, o que realmente traz prazer. Lembra de Gênesis? A gente está voltando o tempo todo lá, né? Que onde tudo começou. 2 narrativas. Deus estava oferecendo para o homem o que realmente o faria pleno, daria propósito, faria com que ele gozasse da presença de Deus, da sua soberania, da sua graça. E uma outra narrativa que dizia que ele precisava buscar o que ele achava que era prazeroso. Então tenha isso em mente. Você, quando se coloca à frente de alguém, nós estamos fazendo isso, nós estamos contando uma narrativa, estamos reforçando uma história, estamos alimentando um imaginário. E aí, não sei quantos de vocês conhecem o Silmarillion, gosto muito da Terra-média ali, e eu acho muito bonito a introdução da criação do universo do Tolkien, né? Em Silmarillion. E ele vai colocar ali o Ilúvatar, que era o ser supremo ali desse universo. E ele começa a criar o mundo a partir de uma canção. Ele é um grande maestro. E ele escreve uma canção que os seres angelicais ali, né, que representavam os anjos, que simbolizam uma alegoria, os Ainur, né, estavam cantando na formação desse universo. E essa canção ela vai se expandindo e a realidade então vem surgindo a partir da criação dele. E aí, o Ainur mais importante, um dos grandes ali, o Melkor, ele começa a acrescentar nessa orquestra e nessa música notas dissonantes.
E a música, ela aparentemente vai se desfazer ali. Ele coloca sua própria vontade, os seus próprios desejos ali. Mas o que a gente vai ver no final é que, embora ele forçasse ou apresentasse essa dissonância, Ilúvatar, ele regia aquela orquestra de um modo que mesmo as notas dissonantes, elas tornavam a canção dele mais bela, maior. Mostrando que, independentemente dos desejos egoístas daquele falso anjo, ou um anjo rebelde, a sua vontade soberana permaneceria. E que ele era soberano, até mesmo diante das dissonâncias. Isso tem que vir a nós, como educadores. Como educadores dentro da sala de aula, nós somos esses maestros. Nós precisamos tocar uma canção para os nossos alunos. Uma canção que desperte a sua mente, que desperte o seu coração e que o faça se unir, se juntar ao grande coral do povo de Deus que está tocando há gerações e gerações. O Gustavo, ele mostrou um vídeo da conferência do ano passado, é isso? Foi o ano passado? Da ICCS? Da ICCS que ele participou, e que é a Associação de Escolas Cristãs Clássicas, lá nos Estados Unidos. E ele disse que depois que terminou ali a conferência, as pessoas se juntaram ali no salão do hotel, desceram as escadas e se juntaram ali no salão do hotel, e eles começaram a cantar um hino de louvor ao Senhor. Ninguém pediu, não foi planejado, ensaiado. Mas quando nós nos sentimos partes e percebemos que por meio do sangue de Cristo Jesus, fomos inseridos dentro de uma narrativa maior, da verdadeira história, de uma história de vitória, nós louvamos. Isso enche os nossos corações, isso muda a nossa vida, isso transforma as nossas mentes. Por isso nós, como professores, precisamos conduzir os nossos alunos dentro dessa canção por meio das narrativas. Então agora, eu quero te ajudar a entender como você pode, de modo mais prático talvez, reger a sua aula e o seu ensino utilizando a partitura do ensino. E aí eu coloquei duas palavras em destaque, embora eu vá falar sobre o que é ensinar e o que é lei. A gente precisa pensar primeiro sobre isso. O que é ensinar e o que significa uma lei, já que a gente vai falar das 7 leis do ensino, né? O que é ensinar? Vamos tentar trazê-los para cá agora um pouco. O que é ensinar? Quem que poderia me dizer o que é ensinar? Transmitir algo para alguém. Muito bom. O que mais? O que é ensinar? Quando você transmite algo, não é para errar, não é um teste agora, tá? Para a gente conversar. O que é ensinar? Você transmite algo. Muito bom. O que mais? Como? Inspirar. Você inspira alguém a algo. Sim, ensinar é inspirar. Muito legal. O que é ensinar? O que envolve ensinar? Formar caráter. Então, ensinar é inspirar, é transmitir algo, um conhecimento, é formar um caráter. Muito bom. Moldar esse caráter, né? Eu poderia dizer. O que mais é ensinar? Quem que poderia me dizer?
mostrar como se faz. Tem um modelo ali, né? Algo que está sendo, como eu falei aqui, modelado. Ok. Mais alguém? Então eu vou definir aqui o que é ensinar. Eu acho que engloba parte daquilo que vocês falaram. Depois vocês podem melhorar essa definição. Mas ensinar é conduzir o aluno pela verdade revelada. Preciso ensinar a verdade. E essa verdade é revelada por um Deus soberano. E por uma razão iluminada por essa verdade, ao conhecimento de Deus, de si mesmo e do mundo, moldando sua alma para a sabedoria, a virtude e a piedade. Isso é ensinar para nós. Eu quero conduzir o meu aluno, e eu acrescentaria aqui nessa ideia de conduzir essa vida de discipulado, de envolvimento, de relacionamento. Eu quero conduzir o meu aluno não para qualquer lugar ou para onde ele quer ir, ou para onde ele acha que ele precisa ir, mas eu quero conduzi-lo a uma verdade que já é revelada a nós. E eu farei isso por meio de uma razão que é iluminada por essa verdade. Uma razão que já parte do pressuposto de que existe um Deus que nos ama e que se revela a nós. E dessa forma ele vai chegar ao conhecimento desse Deus vivo, de si mesmo e do mundo. E essa educação, esse ensino vai moldar a formação do caráter, a sua alma para a sabedoria, para a virtude e para a piedade. Certo? E o que é lei? Diz aí para mim, o que é lei? Pode dizer. Regras. Lei é uma regra. O que mais? O que é uma lei? Regra. Conjunto de normas que estabelece condutas. Ok. Normas que estabelecem uma conduta, que mostram uma finalidade. O que mais? O que é uma lei? Uma lei, ela muda? Uma lei, ela muda? Não deveria? Então existem mais de um tipo de lei. O que é lei? Positivação, essa aí me pegou. Não está na minha definição, não. Escrita, está colocada, estabelecida. É uma lei estabelecida. Justamente, legal. Uma lei, vou definir aqui para vocês, ela é uma expressão de uma ordem, e aí vai ter leis eternas e divinas, e essa não muda, porque ela é conforme o caráter do seu legislador. As nossas leis mudam, porque nós mudamos. Mas as leis de Deus, elas permanecem, porque elas são instituídas pelo próprio Deus. Então vamos olhar para essa lei como uma expressão da ordem, instituída por Deus, para governar todas as coisas. Ao fim, todas as coisas ao fim para a qual foram criadas. A glória de Deus. A lei de Deus, eterna, expressa na sua palavra imutável. A lei de Deus, eterna, expressa na sua criação, nos orienta a governar todas as coisas a um fim específico. A glória de Deus. Saber que a educação é conduzir o aluno pela verdade revelada e pela razão iluminada ao conhecimento de Deus, de si mesmo e do mundo, moldando a sua alma para a sabedoria, virtude e piedade.
exige que nós entendamos quais são as leis do ensino. Se o ensino ele tem uma finalidade, ele tem um fim. E se esse ensino ele é esperado de Deus a nós, Ele espera que nós ensinemos, façamos discípulos, passemos adiante tudo aquilo que Cristo ensinou. Então Ele vai ordenar e instruir ao seu povo como governar sobre todas as coisas para alcançar a sua finalidade, que é a sua glória. Deus ele não nos deixa desassistidos, Ele nos orienta. E foi dentro dessa perspectiva de que se Deus espera que nós ensinemos aos nossos filhos e ensinemos à próxima geração e ensinemos ao povo de Deus, então o próprio Deus, por meio da sua palavra revelada, nos apresentaria leis claras para que nós pudéssemos cumprir com o nosso propósito. E foi assim que John Milton Gregory, ele escreve o livro As 7 Leis do Ensino, onde ele diz que essas leis elas são eternas e imutáveis, assim como as leis de Newton e da termodinâmica, assim como as leis de Deus instituídas na sua palavra. E essas leis imutáveis, obviamente que essa sistematização humana, ela não é perfeita e infalível, mas são leis que se baseiam em princípios eternos revelados nas Escrituras, para que nós possamos preparar e conduzir o nosso ensino para a sua finalidade. Como nós podemos ser eficazes em nosso ensino? E ele vai propor 7 leis, ao menos essas 7 leis. A primeira lei é: o professor deve conhecer profundamente a lição. A segunda lei é: o aluno é aquele que presta atenção com interesse. A terceira lei: a linguagem deve ser comum a ambos, professor e aluno. Quarta lei: o novo deve ser explicado pelo que já é conhecido. Quinta lei: ensinar é despertar a mente do aluno. E sexta lei: aprender é internalizar uma ideia ou habilidade. A última, 7ª lei: consolidar é revisar, aplicar e aprofundar. Eu tenho leis de ensino que me ajudam a cumprir com o meu propósito enquanto mestre e professor, para que os meus alunos possam aprender, para que os meus alunos sejam conduzidos aonde eu desejo que eles cheguem. Para isso eu preciso conhecer profundamente a lição, ele precisa estar interessado, eu preciso comunicar e ele precisa compreender. Eu preciso saber que antes do momento da aula ali, ele já tem conhecimentos prévios que precisam ser resgatados e às vezes reconduzidos à verdade. Eu tenho que despertar a mente dele, então ele precisa pensar e se envolver com aquele conteúdo que eu estou apresentando. Ele precisa internalizar aquela ideia ou aquela habilidade. Internalizar é trazer para dentro de si, aplicar, conseguir trazer para o seu dia a dia, para que então ele possa consolidar através da revisão, da aplicação e do aprofundamento. E a gente vai ver aqui o que é que significa esses conceitos. Para facilitar, quando eu estava com um grupo de professores ali na escola cristã, eu tentei organizar em categorias melhores essas leis, para que ficassem de mais fácil compreensão, de mais fácil memorização. Eu já mudei isso algumas vezes, e aí eles acabam misturando, às vezes, uma coisa ou outra. Lá na Virtus, inclusive, eu usava outros nomes, aí depois eu atualizei com eles e mudei aqui algumas palavras. Então, Broto e Alessandra aí vão ver um pouquinho diferente do que a gente viu lá no Labore. Mas eu trouxe, no último treinamento que a gente teve lá, uma perspectiva de um filósofo, se chama Joseph Pieper, e ele escreve livros muito interessantes sobre filosofia, o que é filosofia. Tem um livro muito precioso de onde
essas ideias, inclusive, surgiram, né? Que fala sobre quem compreende... Eu não vou lembrar o nome do livro agora exatamente, me fugiu a mente, mas quem conhece o que é belo, canta, né? E ele vai falar sobre essa importância de maravilhamento, sabedoria, trabalho e adoração. Para incluir essas 7 leis, então, dentro dessa narrativa, né? E ajudar os professores a desenvolverem a sua narrativa dentro da sala de aula, eu usei esses 4 elementos, né? Que eu acho muito precioso, que lá no Labore, essa ideia surgiu lá no Labore, numa conversa com o Gustavo, porque ele estava dando alguns nomes ali para o podcast, e ele falou algo sobre maravilhamento e sabedoria, e ele disse, dos 4 Ws. Aí a gente conversou sobre aquilo, e aí eu fui dar a palestra na Virtus e disse, nossa, mas eu podia trazer esses elementos para cá e ajudariam a compor melhor a nossa narrativa, de como é que eu vou conduzir o meu aluno dentro dessa narrativa de adoração a Deus, de contemplação a Deus, de elevação da sua alma. Então, eu separei assim, a primeira lei do ensino é a preparação. O professor precisa estar preparado. A lei 2 e 3 vão trabalhar com o maravilhamento do aluno. A lei 4 e 5 vão instruí-los na sabedoria. E então, a partir daquela sabedoria, daquele conhecimento, por meio do maravilhamento, eles vão trabalhar, eles vão exercitar e eles vão servir agora a partir daquele conhecimento. O professor deve conhecer profundamente a lição. E tem uma palavra que eu acho muito interessante do Antigo Testamento, uma das palavras que são traduzidas para a gente como ensinar, que é lamad, né? E o que me chama a atenção, a primeira vez que eu fui analisando essas palavras, até num trabalho lá do seminário, as palavras que eram traduzidas por ensinar e educar, e assim por diante, o que me chamou muita atenção nessa palavra é que o hebraico ele tem algumas declinações, né, que mudam a intensidade do verbo. E lamad, na declinação mais simples, que é o kal, ela é aprender. É quando você aprende. Mas quando você coloca essa lamad na declinação mais intensiva, ela muda de significado. Ela se torna ensinar. Eu gosto sempre de usar uma ilustração de outra palavra para que vocês possam compreender um pouco. Quando você usa a declinação normal em matar, por exemplo, no hebraico, seria como matar, ok? Quando você coloca ela no piel, que seria essa declinação mais intensiva, é como se você estivesse dizendo que você está trucidando a pessoa. Isso me chama a atenção, e me chamou a atenção na minha época de seminário, e gosto de usar isso como uma ilustração para essa verdade aqui apresentada na primeira lei, é que ensinar, na verdade, é você aprender com profundidade. Você só ensina e você só comunica aquilo que você já aprendeu com profundidade. Algo que faz parte da sua vida, algo que te transformou, algo que modificou a sua maneira de pensar e que foi inserido no seu dia a dia. O professor deve conhecer profundamente a lição. Você só vai conseguir comunicar algo, ensinar algo para o seu filho, para o seu aluno, se você, primeiramente, aprendeu. Isso contraria em muito a nossa educação moderna. Porque os nossos professores, infelizmente, muitas vezes, querem pegar um livro
que já vem com o manual do professor, e eles vão aplicar aquilo que o manual do professor, o plano de aula, que o manual oferece. Talvez você desfrute isso dentro do contexto da igreja local. Quando o professor que vai ficar com as crianças ali, pega a lição que eles vão ministrar no sábado à noite, para se encontrar com as crianças no domingo à tarde. Para se encontrar com as crianças na escola bíblica dominical. Pessoas que acham que podem simplesmente ler o que está ali numa revistinha e ensinar aquilo para as crianças. Professores que acham que se eles pegam um plano de aula pronto, então eles estão capacitados para instruir a criança acerca de um conhecimento. Mentira, engano. Para que você possa ensinar, para que você possa comunicar verdades, essa verdade primeiro precisa ser aprendida profundamente por você. E por isso nós precisamos de professores e pais que leem, que conhecem, que se aprofundam, que buscam conhecimento. Nós saberemos de tudo? Não, longe disso. Mas nós precisamos buscar aprender, se nós queremos ensinar. Porque ensinar é aprender com profundidade. Então, não tem como começar a narrativa da sua sala de aula, não tem como começar um tempo com seus alunos e conduzi-los dentro da narrativa verdadeira, por meio do conhecimento de Deus e da sua criação, se você não teve a sua vida impactada por esse conteúdo e por esse conhecimento. Essa é a primeira lei, é a lei de partida, é a que te coloca na corrida. O professor deve conhecer profundamente a lição. Então a gente chega nesse maravilhamento. Você precisa ter o interesse do seu aluno. Ele precisa prestar atenção em você. Aquilo que você fala precisa ser claro. Aquilo que você espera dele precisa ser claro. Ele precisa entender aquilo que você quer comunicar para ele. E qual é a melhor forma de despertar o maravilhamento dos seus alunos? Qual é a melhor forma de despertar o maravilhamento e o interesse dos seus filhos? É desenvolver um relacionamento profundo com eles. É uma vida de discipulado, o que foi, infelizmente, muitas vezes sacrificado nas nossas escolas. O aluno, ele vai se conectar com você primariamente pelo coração. É quando você se coloca ao lado dele, como alguém que vai suportá-lo nas suas fraquezas, como alguém que vai suportá-lo em suas debilidades, que ele vai se abrir para a possibilidade de aprender, de ouvir. Porque ele está vendo alguém que não está simplesmente querendo cumprir uma tarefa, mas ele vai ter alguém que quer andar junto com ele, como um discipulador amado. Nós precisamos despertar o interesse dos nossos alunos, precisamos saber se eles estão conosco. E o nosso aluno estará conosco quando o seu coração não estiver cheio de rancor, mágoas, quando o seu coração não estiver distante ou distraído. Ele estará conosco quando eu, enquanto professor, lido com ele como imagem e semelhança de Deus, que precisa ser amado, corrigido, confrontado e conduzido com graça e amor. Isso é desafiador. É desafiador, é contracultural,
É diferente da perspectiva de escola que nós aprendemos. É desafiador para nós nos aproximarmos dos nossos alunos, porque muitas vezes a imagem que nós temos de escola, de sala de aula, é um professor falando e crianças que precisam ouvir. Quando não é pior, né? É o professor fazendo a vontade das crianças, também tem esse modelo. O professor precisa estar junto com o seu aluno. Isso é o que desperta o interesse. Ele sabe que o aluno está o vendo, o ouvindo. E quando ele está distraído, quando ele está de cara virada, o professor se aprofunda nesse relacionamento e se aproxima dessa pessoa para poder cuidar do seu coração e entender o que está acontecendo. Como é desafiador quando crianças, elas não seguem as nossas regras, não têm a conduta que nós esperamos que elas tenham dentro da sala de aula. E talvez a nossa primeira atitude seja punir, castigar. Ela precisa saber que ela me ofendeu. E que a minha força é muito maior do que a força dela. E constantemente isso acontecia ali na escola, quando um problema acontecia e a criança era mandada para a minha sala. Você vai para a sala da direção. E constantemente alguns professores queriam inclusive dar uma detenção para essa criança. A solução então é mostrar que esse lugar aqui não pertence a ela. Soluções rápidas e talvez até eficazes em algumas circunstâncias, mas não duradouras, porque não alcançaram o coração. E aí você convidar um professor a marcar uma saída na sorveteria com o aluno, para desenvolver um relacionamento mais perto, a marcar filme para assistirem junto com os alunos em um outro horário que não na sala de aula, para que eles possam se conhecer e se aproximar, parece algo muito distante da nossa realidade, mas que trazem efeitos profundos para o dia a dia na sala de aula. Talvez você já discipulou ou acompanhou um adolescente, e adolescente é assim, ele sempre te odeia, né? Infelizmente, por causa da cultura na qual nós vivemos. Mas mesmo quando você é firme, mesmo quando você confronta, mesmo quando você diz que não, mas você está perto dele, você se torna alguém a ser imitado. Ele quer ser igual a você. Nossos alunos e filhos, eles procuram modelos a imitar. Eles procuram referenciais. E ganhar interesse dos nossos alunos é nos tornarmos esses referenciais. É mostrar para eles que é muito mais válido, é muito mais precioso imitar alguém que imita a Cristo Jesus do que imitar o mal nesse mundo. Isso não se faz com uma sanção na escola. Isso não se faz com uma punição. Isso leva mais tempo. Isso exige mais de você do que simplesmente o tempo da aula. Mas é a maneira mais eficaz de alcançar o interesse do seu aluno e mostrar que aquilo que você está ensinando é de fato maravilhoso para a vida dele. E você não simplesmente comunica ao seu aluno acerca de onde ele está, mas você comunica ao seu aluno também aquilo que ele pode ser por meio da graça de Cristo Jesus. E esse é o olhar do professor. Quando ele se maravilha com a possibilidade do que os seus alunos podem ser e daquilo que a graça de Deus os tornará por seu poder eficaz, eles se maravilham com a dinâmica da sala de aula. E esse maravilhamento é passado também para os seus alunos.
Porque maravilhamento se sente, se experimenta e ele é contagioso. É esse tipo de aula, de sala de aula, que nós precisamos edificar e construir. Que nós precisamos almejar. Uma sala de aula onde relacionamentos se fortalecem à luz do caráter de Cristo Jesus. Onde o interesse do aluno está voltado para mim, não simplesmente porque ele precisa anotar coisas que vão cair na prova, mas porque ele sabe que aquilo que eu falo e aquilo que eu ensino é importante para ele, é precioso para ele, porque são palavras de amor e de graça que edificarão nele maturidade e plenitude em Cristo Jesus. Eu preciso comunicar para os meus alunos qual é o objetivo que eu tenho para aquela aula. O que eles alcançarão, o que eles farão, conseguirão, compreenderão no final daquela aula. Não é simplesmente um conteúdo que eles vão fazer na prova daqui a um mês. Mas naquela aula, naquele momento, o que junto nós vamos aprender. E o que eu quero ensinar para eles acerca do conteúdo que está sendo apresentado e como aquilo os capacitará a desenvolver conhecimento e habilidades. Esse é o que eu tenho chamado, é o que eu tenho instruído aos professores acerca desse maravilhamento. Desenvolvam relacionamentos profundos. Você quer sair com o seu aluno, às vezes com os pais e com a família. Tá bom, isso entra lá no nosso orçamento. Iago quer me matar. Mas isso entra lá, porque eu sei da importância do desenvolvimento de relacionamentos para o desenvolvimento de interesse. E eles precisam comunicar e saber, para isso o professor precisa estar preparado, saber qual é o objetivo que ele tem para aquela aula. E ele comunica isso para o aluno, deixa isso claro, e eles desenvolvem então uma linguagem comum. Tenha o aluno com você e deixe claro o que você espera. O que você espera que ele consiga e que ele alcance a partir do conteúdo que você está apresentando para ele. Mostrando não simplesmente o que ele é, mas mostrando aquilo que ele pode se tornar. E aí a gente vem para a sabedoria. O professor precisa desenvolver uma linguagem comum para os alunos. Ele parte de uma linguagem conhecida para comunicar o seu conteúdo. Ele parte daquilo que já é conhecido para explicar o novo. E é importante que essas duas leis estejam juntas, para que a gente não confunda com aquilo que diz o patrono dessa nação, ou a proposta de alfabetização que ele apresenta, né? Que é uma proposta limitante. Não sei se você conhece um método inovador de alfabetização do Paulo Freire, mas ele vai usar palavras do seu contexto social para que você possa ser alfabetizado. Então, para eu alfabetizar alguém lá no interior, eu vou usar palavras comuns a eles. Tijolo, taipa, trabalho, mulher, homem, e assim por diante. E aí eu coloco lista dessas palavras, e eles vão ler muito dessas palavras, várias vezes, até que eles internalizem e memorizem essas palavras, e então eles vão conseguir ler essas palavras onde eles estiverem, porque essas palavras são comuns ao seu ambiente. Conseguimos alfabetizar rápido. Eles conseguem identificar palavras. E nós, né, não nós, mas nossa nação, infelizmente, bate palma para esse tipo de método escravizador, que limita. Eu prendo e condeno aquele cidadão a viver dentro do seu contexto. Ele não tem possibilidade de crescer
de desenvolver. Quando nós falamos que nós precisamos desenvolver uma linguagem comum, e essa lei está dizendo que nós precisamos libertar os nossos alunos por meio da palavra, por meio do ensino. Precisamos trazer essa liberdade, por meio da linguagem. A linguagem, ela nos liberta. A comunicação, ela nos liberta. Nós partimos, sim, daquilo que é conhecido, para que consigamos nos comunicar, mas o nosso objetivo é empurrar para a nobreza, é empurrar para a grandeza, é empurrar para novos horizontes. E a leitura, as narrativas, elas nos ajudam dentro desse processo. Você consegue conhecer lugares que talvez você nunca estará fisicamente, mas você vai vivenciar essas experiências por meio de uma leitura. Liberte o seu aluno por meio da linguagem. E por isso que dentro da sala de aula e na educação clássica, o vocabulário é tão importante. Por isso que nós trabalhamos novas palavras. Por isso que nós não limitamos a meros textos que eles conseguem, mas nós damos passos além, para empurrá-lo a entender cada vez mais, a crescer, a nutrir a sua sabedoria, a sua capacidade de comunicação. Quanto mais palavras, melhor será o nosso pensamento. Não sei quantos de vocês aprenderam ou estão aprendendo uma nova língua de modo tardio. Eu tive o privilégio e a oportunidade de fazer uma matéria de História da Educação Clássica numa faculdade, New St. Andrews, na época da pandemia. Eles abriram uma turma online, ao vivo, e eu ganhei uma bolsa na época para poder participar desse mestrado. Era um mestrado, eu só fiz essa matéria, porque aí a pandemia saiu e as matérias não permaneceram online, tinha que ser presencial. Mas era impressionante porque eu estudava o conteúdo, eu lia os livros, eu achava maravilhosa aquela aula, mas quando chegava no momento da sala de aula, eu não conseguia formular um pensamento. A frase não se construía, me faltavam palavras. E eu me tornava incapaz, tanto de comunicar, como de compreender. E eu assistia a aula, porque me permitiram gravar 1, 2, 3 vezes, para que então pudesse compreender. Eu sabia as palavras que estavam sendo ditas, mas a compreensão profunda daquilo não descia imediatamente. Se eu li o livro em português, eu ficava perdido na aula. Se eu li o livro em inglês, ainda assim eu não conseguia comunicar as ideias que me vinham à mente no momento da aula. Quão desesperador é nós não termos o vocabulário apropriado para a comunicação. E por isso que nós precisamos trabalhar palavras-chave nas nossas salas, trabalhar vocabulário e trazer essa linguagem de modo que eu liberte o meu aluno, fazendo com que ele saia daquilo que ele já conhece, para algo completamente novo, que o apresente uma nova fronteira a explorar. E essa é a sabedoria. Uma sabedoria que se constrói não simplesmente a partir do meu mundo limitado, mas de uma visão que vai para além do meu umbigo, que se expressa no conhecimento de um Deus vivo, soberano sobre todas as coisas. E assim, uma vez que eu tenho sabedoria e o meu coração está apegado àquilo pelo maravilhamento, e então eu consigo trabalhar, colocar a mão na massa. Eu posso internalizar aquele conhecimento, a lei 6, internalizar aquela ideia e aquela habilidade, e eu posso consolidar através da revisão, da aplicação e do aprofundamento. Mais uma vez aqui, nesse trabalho,
você se torna o modelo a ser imitado. Nós fazemos para o aluno ver, modelamos para ele, nós trabalhamos junto com o aluno, fazendo intervenções, para que então ele possa fazer sozinho. Ele parte de um referencial, ele parte de um modelo. Por isso que nós, enquanto educadores, precisamos encarnar aquilo que foi ensinado. É assim que ele vai internalizar aquela ideia e aquela habilidade. Quando é modelado para ele, quando é apresentado para ele, e quando ele tem essa oportunidade, então, agora depois de adquirir sabedoria e instrução, de aplicar, de pôr em prática aquele ensino dentro da sua sala de aula. Maravilhamento, sabedoria e trabalho. Esse conjunto formam a narrativa que conduzirão a nossa sala à adoração, a alcançar o seu propósito. Precisamos contar uma história para os nossos alunos a cada aula. A gente falou sobre os 50 minutos, né? Que nasce ali na industrialização do ensino. Uma aula não pode ser de 50 minutos. Não pode ser mutilada dessa forma. Obviamente que hoje, dentro da nossa estrutura, a nível curricular e a apresentação do horário, eles precisam ser organizados, instruídos, ter uma visão daquilo que será aprendido e comunicado naquele dia na escola. Mas nós não podemos mutilar as nossas aulas em 50 minutos. Um professor, um educador cristão clássico, ele deveria pensar como conectar todos aqueles conteúdos que serão apresentados para o seu aluno, para que eles possam despertar o maravilhamento deles, trazendo a sua intenção, a sua atenção, para que eles possam ensinar com sabedoria e conduzi-los à sabedoria, de modo que eles cheguem a aplicar aquilo em sala de aula e adorar a Deus diante dos resultados que eles obtiverem. A nossa sala de aula precisa adorar a Deus, contemplar a Deus e exaltar a Deus diante do conteúdo e dos objetivos alcançados. Ao mesmo tempo que nós glorificamos a Deus e exaltamos a Deus, mesmo diante de debilidades e deficiências, porque sabemos que Ele usará essas debilidades e essas deficiências para desenvolver em nós virtude e caráter. O propósito da nossa sala de aula, em primeiro lugar, é desenvolver nos nossos alunos adoração a Deus. Fazemos isso quando nós estamos preparados, quando nós o conduzimos ao maravilhamento, a obter sabedoria e a servir a Deus e a outras pessoas como forma de adoração, para que tudo seja rendido a Deus e comunique glória ao nosso Deus. Então a pergunta que fica para nós é: que tipo de melodia nós estamos regendo na nossa sala de aula? Como nós estamos lidando com os problemas? Como nós estamos lidando com os desafios? Como nós estamos organizando os conteúdos? Como nós estamos instruindo os nossos alunos? A graça de Deus, em preparação, nos capacitará a fazer com que mesmo as notas dissonantes ali dentro da sala de aula possam fazer parte de uma grande harmonia. E aí vocês verão todos os seus alunos cantando uma canção de louvor a Deus, a cada aula, a cada encontro, a cada despertar, a cada aprendizagem. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas e para nós enquanto professores e educadores. Amém? Eu queria orar por isso, por esse desafio. Pai, quão desafiador, Deus, é
poder colocar isso aqui em prática. Sabemos que ainda estamos engateando diante de todo esse processo. Mas nos ajuda, Deus, por Tua graça e misericórdia, a desenvolvermos na nossa mente e no nosso coração um desejo por discipularmos os nossos alunos e conduzi-los à Tua adoração, e ajudarmos e conduzirmos também aqueles professores que estão debaixo do nosso cuidado, a abraçarem essa visão, amarem essa visão, e cumprirem com essa vocação que o Senhor colocou em suas mãos. Que nós possamos inserir os nossos alunos nessa grande narrativa da redenção. Uma narrativa, Senhor, que nos mostra que por meio de Cristo Jesus e do verdadeiro conhecimento em Deus, nós somos capacitados com habilidades, com dons e com conhecimento para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu serviço. Que os nossos alunos ali dentro da sala de aula possam entender que eles estão estudando latim e grego, não porque foi do interesse de um diretor, de um professor, postar isso no Instagram, para chamar mais atenção. Mas que, de fato, eles possam estar estudando essas matérias e cada um dos conteúdos ali apresentados, ó Pai. Porque o Senhor soberanamente deseja, por meio daquele conteúdo, formar neles uma vida virtuosa. Porque o Senhor deseja, de algum modo, por meio desse conteúdo, impactar a cultura e o mundo no qual eles estão inseridos. Porque o Senhor deseja usar esse conhecimento e essas habilidades adquiridas para que eles sejam capazes de cumprir com a sua vocação. Esse é o nosso desejo, em nome do Teu Filho, Cristo Jesus. Amém. Só para encerrar, o Gustavo está subindo. Em uma aula de grego, um dos alunos novos, né, ele entrou um pouco depois no processo de ensino, ele comentou indignado com um dos colegas dele, ali na carteira do lado. Nossa, eu não sei para que a gente estuda grego. E aí eu ouvi. E eu olhei para ele e disse, eu também não sei por quê. Mas uma coisa eu sei. O nosso Deus, que é soberano, você acredita na soberania de Deus? Ele disse sim. Mesmo que ele não achasse, né? Não ia dizer. Sim, eu acredito. O nosso Deus soberano, de tantas crianças que tinham aqui em Floriano, Ele escolheu te dar essa ferramenta. E eu não sei o que Ele pode fazer com essa ferramenta nas suas mãos. Mas eu sei que Ele soberanamente te escolheu para estudar aqui. Porque eu não acredito em um Deus aleatório. Mas se você ama a Deus, eu acredito que Ele age em todas as coisas para o seu bem. E talvez Ele queira fazer grandes coisas por meio do grego que você está aprendendo. E eu não sei o que é, mas pela graça, Ele vai te despertar para uma santa vocação. E é isso que a gente precisa de fato crer. Deus soberanamente escolheu que nós ensinássemos aqueles conteúdos para aquelas crianças com um propósito muito maior do que simplesmente uma nota.